Oi pessoal, boa tarde. Vamos para mais um vídeo do nosso canal de Estudo 360. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Grécia Clássica, a Antiguidade na Grécia Clássica. Então, o termo Antiguidade clássica refere-se a um longo período da história da Europa, que se estende aproximadamente do século 8 a.C., quando surgiu ali a poesia grega de Homero, a queda do Império Romano, no século V depois de Cristo, mais precisamente no ano de 476. Então, o que diferencia essa época das épocas anteriores ou posteriores estão os fatores culturais das civilizações da Grécia, que a gente até hoje escuta falar muito. Então, vamos ver a localização de Grécia, Então, a Grécia Antiga, ela ficava numa região chamada Elade, e ela ocupava o sul dos Balcãs, a Grécia continental, e a península do Peloponeso. As ilhas do Mar Egeu, a gente pode ver aí no mapa aí do lado aqui, o Mar Egeu, além das colônias na costa da Ásia Menor, que a gente vê aqui algumas colônias que estão aqui na costa da Ásia Menor e no sul também da Península Itálica. Aqui a gente consegue ver as cidades de Esparta, Atenas, Então, vamos ver um pouco sobre a divisão dessa história da Grécia. Ela é dividida em quatro períodos principais, que é o pré-homérico, o homérico, o arcaico e o clássico. Então, vamos ver um pouco sobre esses quatro períodos. Primeiro, vamos ver sobre o período pré-homérico. Esse período, ele corresponde à decadência ali da civilização cretense, que se desenvolveu ali em torno da ilha de Creta, que é ali no Mar Egeu, onde eu mostrei para vocês no mapa, Essa ilha era povoada por tribos que provavelmente tinham vindo ali da Ásia Menor. Então, durante esse período pré-homérico, outros povos eles também se dirigiram-se à Grécia. Os aqueus, que se estabeleceram ali na Grécia continental, e também na ilha de Creta. Os aqueus, eles dominaram os cretenses por volta de 1400 a.C. e eles deram origem à civilização creto-micênica. Então, além dos aqueus, teve os jônios e os eólios, que também chegaram à Grécia nesse período. E de todos esses povos, o mais importante deles foi o povo dório, que eles tinham características guerreiras, que aí deram um novo rumo ali à história da Grécia. Esses dórios, eles destruíram a civilização creto-micênica e eles conquistaram a Grécia. Esses acontecimentos, então, eles anunciaram um novo período da história da Grécia, que aí é o período homérico, que a gente vai ver agora. Esse período homérico, ele se inicia, então, a partir dessas várias invasões dórias, O conhecimento que a gente tem dessa época da sociedade grega, ela se deve em grande parte a dois poemas, que muitos de nós já escutamos falar dele, que é a Ilíada e a Odisseia, que são atribuídos a Homero, até por isso o nome do período, período homérico. Então, a Ilíada, ela narra a guerra de Troia. Muitos de nós também já ouvimos falar dessa guerra. E a Odisseia, ela vai falar sobre as aventuras de um herói grego, que era Ulisses, Odisseu, em sua viagem de volta à Grécia após a conquista de Troia. Então, muitas pessoas, elas discutem sobre a autoria desses poemas, porque muitos estudiosos até falam que Homero nunca existiu
e que esses teriam sido obras, né, do passado coletivo grego, que foram transmitidos oralmente de geração em geração. Então, isso não dá para a gente saber, né? Mas esse período, né, o que a gente sabe desse período é baseado nesses dois poemas. Então, com a invasão dória, um novo modelo social ele foi implantado. E a produção passou a ser de subsistência, né, com a exploração da mão de obra familiar, que tinha ali poucos assalariados, né, e escravos. A arte e a escrita praticamente desapareceram nessa época. E o artesanato também decaiu bastante. As armas de bronze, finalmente trabalhadas, né, foram aos poucos sendo substituídos por artefatos mais grosseiros, que eram feitos de ferro. E o sepultamento em aqueles magníficos túmulos, né, foi substituído pela cremação simples. Então, nesse período, a população passou a se organizar em pequenas comunidades e a unidade básica era a família, né? Então, essa forma social a gente chama de gênos. Então, cada gênero ali possuía seu próprio líder, o culto religioso, suas leis. Então, era tudo bem descentralizado, né? E com o passar do tempo, esses gêneros eles foram se ampliando e deu origem a outro tipo de organização e vida social e política que é a polis, né? Ou também cidade-estado, que aí já é uma característica do próximo período arcaico, né? Então, nesse período, com as reuniões dos gêneros, né, em unidades políticas maiores, que a gente viu que são as polis, então, só que nesse tipo de organização não tinha um governo único, né? Não existia um governo único. Cada cidade ou cada polis tinha suas leis, seu governo, sua economia, sua própria sociedade independente, né? Então não tinha nenhuma dependência. O palácio do governo e os templos eram construídos em uma coluna fortificada, né? Que era chamada Acrópole. Então as polis gregas possuíam uma arquitetura parecida, né? Parecida ali uma com as outras, né? Na parte de baixo ficava uma praça, que era a ágora, onde aconteciam as assembleias, os cidadãos, as transações comerciais, e eram também onde os juízes julgavam os criminosos e realizavam os festivais de poesia, jogos praticados, né, em honra ali aos deuses. E as duas polis mais importantes na época foram Esparta e Atenas. Então aqui a gente pode ver essa parte, né, das cidades, que é a Acrópole de Atenas, nessa imagem aí ao lado. Agora, vamos falar um pouco sobre essa cidade, né, que era uma das principais ali desse período, que é Esparta. Então, Esparta era uma cidade militar. Ela foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C., né? Ela é situada ali numa região chamada Lacônia. As condições ali de onde ela ficava eram muito áridas, né? O solo montanhoso, seco, então tinha muita dificuldade de abastecimento essa cidade. E essas condições todas, né, fizeram com que as pessoas de Esparta foram conquistar terras férteis, né? Por meio de quê? Por meio das guerras. Então, por isso que Esparta é considerada uma cidade militar. Então, esse poder de Esparta era exercido por um pequeno grupo, né, ligado a atividades militares. Apenas uma minoria que participava dessas decisões políticas, administrativas. Então, os esparciatas, que se dedicavam única e exclusivamente à política e à guerra, né? Então, esse pequeno grupo cuidava disso aí. Então, a vida geral de Esparta girava em torno da guerra. E eles temiam que aqueles povos que eles conquistavam, né, se rebelassem. Eles temiam que os escravos também se revoltassem. Então, eles tinham necessidade de garantir o poder, né?
E o medo de que ideias vindas de fora, né, colocassem em xeque esse poder, fazia com que as viagens fossem proibidas, ou seja, eles não queriam que as pessoas ali, né, ficassem sabendo de outras coisas, às vezes isso ia fazer elas se rebelarem. Então não existia, as viagens eram proibidas, contatos comerciais quase não existiam. Então ela fechou, né, em torno de si mesma. E ela impunha aos seus habitantes um modo de vida autoritário e de subordinação total, né, aos interesses do Estado. A agricultura, o artesanato e o comércio eram praticados pelos periecos, que eram uma camada de homens livres, mas eles não tinham direito de participação na política. Os escravos eram chamados de ilotas e eles pertenciam ao Estado e trabalhavam, né, ali para o povo de Esparta. Os jovens eram educados pelo Estado e desde os 7 anos eles já deixavam as suas casas e iam para o treinamento militar. Agora vamos falar um pouco da outra cidade principal, né? Que é Atenas. Atenas já é ligada já a um tema que até hoje a gente fala muito, né? Que é a democracia, totalmente diferente de Esparta, né? Então, Atenas, que ainda hoje, né, é a capital da Grécia, ela se localiza ali no centro da planície ática, né, às margens do Mar de Egeu. E ela foi totalmente diferente de Esparta, teve uma vida urbana, ela era aberta às novidades, tinha grande atividade comercial e eles praticavam mesmo intenso comércio com vários povos. Então, a sociedade ateniense era dominada pelos eupátridas, que eram grandes proprietários de terra. Só que o poder dos eupátridas era constantemente desafiado, né, pelas camadas menos favorecidas, pelos comerciantes, que exigiam maior igualdade de direitos. E porque esses segmentos desafiavam, né, tanto o poder dos eupátridas. Então, os pequenos proprietários, muitas vezes sem recursos, né, eles viviam constantemente ameaçados pela escravidão, por dívidas. E os comerciantes e os artesãos e assalariados urbanos, que eram chamados de demiurgos, estavam excluídos das decisões das políticas, né, da polis, da cidade-estado. E só que eles também queriam participar dessas decisões. Então, o resultado dessas pressões constantes foi uma reforma nas leis, né, feita por Solon, que era um juiz ateniense. Então, essa reforma aboliu a escravidão por dívidas e ampliou o direito de voto, só que era de acordo com a riqueza, né, que cada um possuía. E essas reformas de Solon só beneficiaram, então, quem? Os comerciantes ricos, né? O resto ali da população continuou excluída dessas decisões. Então, a situação de Atenas não era nada calma, né? Porque tinha uma pressão constante daqueles excluídos. E além disso, depois, a cidade ela foi dominada por um tirano, que era Pisístrato, né? E foi dominada por ele por mais de 30 anos. Então, com o fim, né, da tirania, os Clístenes, com o fim dessa tirania, né, Clístenes, que era um aristocrata preocupado com os problemas das camadas populares, ele foi responsável por uma nova reforma. Ele ampliou a participação, ele fez uma nova reforma, né, Clístenes. Então, ele ampliou a participação e o direito de decisão política para todos os cidadãos atenienses. Então, ele ampliou, né? E isto é, então, qualquer um que fosse livre ou nascido em Atenas, maior de 18 anos, já teria o direito de decisão política, né? Então, a cidade ela foi dividida em demos, um tipo de distrito que elegia seus representantes para a Assembleia. Então, esta, por sua vez, escolhia as pessoas que iriam integrar o conselho,
responsável pelo governo da cidade. Só que continuavam excluídos, né, da polis os estrangeiros, mulheres e os escravos. Então, os benefícios, né, dessa democracia de Atenas, ela estava reservada apenas aos cidadãos, o que é diferente ainda da democracia dos nossos dias. Já a educação em Atenas era bastante diferente da de Esparta. Os atenienses acreditavam que a sua cidade-estado seria mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente suas melhores aptidões. O ensino não era gratuito nem obrigatório, então ficando a cargo da iniciativa particular. Então, os garotos eles entravam para a escola aos 6 anos e ficavam sob a supervisão de um pedagogo. Eles estudavam aritmética, literatura, música, escrita, educação física, interrompiam ali os estudos nas festas religiosas e quando eles completavam 18 anos, eles iam para o treinamento militar, que eram cerca de 2 anos de treinamento. As mulheres, né, elas ficavam apenas nas funções domésticas. Os pais tratavam de casar logo, né, as filhas adolescentes, as quais após as núpcias, né, já ficavam sob o poder dos maridos. Então era um universo totalmente masculino, né? A mulher tinha que ficar em casa e em silêncio, e assim ela seria um exemplo de virtude, né, para as outras mulheres. Agora vamos ver sobre os governos, né, nessas cidades-estados. As cidades-estados gregas conheceram a maioria dos sistemas de governos existentes hoje. Atenas e Esparta, que foram rivais, podem servir de exemplo para estudarmos os tipos de governo que existiram, né, nas demais cidades, né, posteriormente. A monarquia, por exemplo, foi o regime político inicial em todas as polis gregas. Todas elas foram, pelo menos inicialmente, governadas por reis. Além de governarem as cidades, os reis também desempenhavam funções religiosas, né? Atuando como sacerdotes, representantes dos deuses. Na cidade de Esparta, o governo era exercido simultaneamente por 2 reis, e dele participavam 2 assembleias, né? A Apela, formada por representantes do povo, e a Gerúsia, que era um conselho de anciãos. O poder dos reis espartanos era limitado. Magistrados dos conhecidos como éferos vigiavam atividades deles, né? As leis em Esparta foram elaboradas por Licurgo, que foi um legislador que transformou a cidade em um estado militarista. Outro sistema conhecido, né, pelos gregos também foi a oligarquia, em que o poder ficava dividido entre pessoas que pertenciam às famílias mais importantes de uma cidade. Porque esse termo, né, significa o governo de poucos. Governo de poucos. Então, em algumas cidades, os governos oligárquicos foram derrubados pela força. Aqueles que assumiam o poder em seguida eram conhecidos como tiranos. Tiranos, né? A tirania, ela se estabelecia e se mantinha no poder por meio do quê? Da força, né? Da força. Agora, vamos ver sobre isso, né? Sobre o ostracismo. Então, o reformador Clístenes implantou uma lei em Atenas, né? A gente até comentou sobre isso, que qualquer cidadão que ameaçasse a segurança da cidade, ele poderia ser condenado ao exílio por 10 anos. Então, isso era chamado de ostracismo. Essa lei, né, ela procurava evitar que se repetisse um governo tirano em Atenas. Então, aí a gente tem na imagem do lado aí a imagem de uma ostraca, né, que era onde se escreviam os nomes dos condenados. Essa aí é uma ostraca, né, que foi escrito o nome de
Temístocles, né, que era um estadista general grego. Agora a gente vai passar para o período clássico. Então, a democracia ateniense atingiu seu apogeu durante o governo de Péricles, no século V a.C., que marcou o início desse período. Só que as desavenças internas e a escassez de terras e a necessidade de expansão do governo levaram as cidades gregas, né, entre elas Atenas, a conquistar várias colônias próximas ou distantes. Os espartanos não gostaram dessa expansão territorial de Atenas, e a disputa por melhores terras determinou a criação de dois grupos rivais, que era a Liga, né, de Peloponeso, que era liderada por Esparta, e a Liga de Delos, que era liderada por Atenas. Então, no início do século V a.C., iniciou a guerra que a gente conhece como Guerra de Peloponeso, que Atenas ela saiu derrotada. Afinal, né, Esparta era uma cidade militar. Só que esse acontecimento, que a partir dele, né, teve o declínio dessas cidades-estados gregas. Então, gregos contra os persas, né? Entre o século VI, a expansão do Império Persa passou a ameaçar a autonomia dessas cidades. E por volta de 500 a.C., os persas já dominavam várias colônias gregas na Ásia Menor. E eles tinham o objetivo também de conquistar a Grécia. Então, na luta, né, contra o inimigo comum, as cidades e estados elas se uniram para derrotar os persas em várias batalhas. Esse conflito durou vários anos e ficou conhecido como Guerras Grego-Persas ou Guerras Médicas, assim denominadas porque os gregos chamavam os persas de Medos. Então, não foram só as guerras, né, contra os persas, também teve as guerras gregos contra gregos. A decadência, né, então, dessa civilização grega, ela inicia a partir das guerras do Peloponeso, né, quando os gregos lutaram contra os próprios gregos. E a origem desses conflitos está no descontentamento, né, da população em geral, sobretudo de Esparta, em relação à supremacia ateniense, porque Atenas, né, acabou se sobressaindo em relação a Esparta. Esparta, né, como a gente viu um pouco já, ela era bem aristocrática e ela queria manter aquela organização ali sem nenhuma interferência ou influência de Atenas. Já Atenas, ela era mais democrática, né, e tinha certo poder também de guerra, e ela queria impor suas ideias e seus princípios. Então, na primeira fase da guerra, né, entre 431 e 421 a.C., houve ali um certo equilíbrio entre as partes, com Esparta conseguindo algumas vitórias, Atenas também. Só que após esse período, as duas cidades fizeram um acordo de paz que deveriam durar por 50 anos. Então, entre 415 e 413 a.C., essa trégua, né, proposta ali por esse acordo, ela foi quebrada pelos atenienses, que eles queriam conquistar as regiões que eram dominadas por Esparta. Então, Atenas ela foi derrotada e perdeu parte da sua frota e contingente militar. Nos anos seguintes, né, de 403 a 404, podem ser considerados de ofensiva, né, dos espartanos. Então, Esparta aniquilou definitivamente Atenas, que já estava bastante enfraquecida pelas perdas anteriores. E então, Esparta iniciou sua hegemonia, né, seu domínio sobre o mundo grego. Então, vamos ver sobre a conquista do território grego depois pela Macedônia, né? Atenas, que era um centro glorioso do século de ouro da Grécia, chegou ao fim. E Esparta também não teve um destino diferente.
Então, todas as cidades, elas ficaram enfraquecidas, né, por causa dessa guerra que a gente viu entre elas, né? E aí acabou tornando um alvo fácil para a dominação de outros povos. Então, os macedônios que habitavam ali o norte, né, eles conseguiram progredir e fortalecer economicamente e militarmente. Então, eles aproveitaram a fraqueza e a desunião, né, dos gregos, e Filipe II, que era o rei da Macedônia, ele preparou um poderoso exército e conquistou o território grego. Então, a política expansionista iniciada por ele, né, depois teve continuidade com seu sucessor, Alexandre Magno, que também conhecido bastante, né, como Alexandre o Grande, que consolidou a dominação ali da Grécia e iniciou a conquista do Império Persa. Então, a Macedônia ela se tornou o centro do maior império formado até então, que só seria superado, né, anos depois pelo Império Romano. Então, as conquistas, né, de Alexandre o Grande, que promoveu a fusão das culturas, né, ali no Oriente com os valores gregos, deu origem a uma cultura, a cultura helenística, que teve como centro de difusão cultural Alexandria, né, no Egito, e Pérgamo, na Ásia Menor. Então, vamos falar agora um pouco sobre os conhecimentos, né, da Grécia Antiga. Então, os gregos, eles foram responsáveis pelo nascimento da filosofia. O termo grego, né, filosofia vem do grego, que significa amor à sabedoria. Então, por volta do século IV a.C., na cidade de Mileto, que nasceu ali, né, a filosofia. Então, um dos mais importantes pensadores gregos foi Pitágoras, que ele era matemático, filósofo. Então, Pitágoras ele desenvolveu a ideia de que o princípio comum do homem, dos animais, vegetais, minerais, era o átomo. Então, que era considerada a menor parte da matéria. Então, segundo Pitágoras, né, o que diferenciava os seres animados dos seres inanimados eram as diferentes estruturas, né, que os átomos formavam em cada um deles. Além disso, ele também formulou, né, teorias sobre números, classificou em várias categorias, pares, ímpares, números primos. Então, muita coisa que a gente aprende hoje, né, da matemática vem aí das ideias de Pitágoras. E ele também já defendia a ideia de que a Terra era redonda. Agora, os responsáveis mesmo pelo apogeu da filosofia, né, no século IV, foram Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Todo mundo aí já ouviu falar muito desses filósofos. Então, Sócrates, né, infelizmente, não deixou nenhuma obra escrita. Ele ensinava nas ruas, nas praças, e teve como discípulo Platão, cujas obras, né, em formas de diálogos a gente tem até hoje. E Aristóteles, né, foi o mais importante discípulo de Platão, que ele foi o responsável, né, pelo estabelecimento das bases da lógica, que é a ciência, né, que estuda os métodos, processos, que possibilitam diferenciar algo verdadeiro e de falso, né, na filosofia. Então, esse estudo da lógica, né, é até hoje um instrumento fundamental para todas as outras ciências. Então, entre os matemáticos gregos, né, além de Pitágoras, estão Euclides, que também estabeleceu fundamentos da geometria, Arquimedes, né, que famoso pelo princípio, né, de Arquimedes. Então, existem aí muitos matemáticos, filósofos, que têm suas ideias difundidas até hoje. Os médicos também eram profissionais muito respeitados, né? O mais importante deles foi Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina. E ainda hoje, né, os médicos, eles prestam o chamado juramento de Hipócrates. Então, Hipócrates, né, naquela época,
já utilizava procedimentos muito parecidos com o que os médicos fazem hoje, né, para diagnósticos de doença, como ver o globo ocular, verificar a temperatura do corpo, né, entre outros. Então, havia também, né, tratamentos populares, né, que eram baseados ali na superstição, na magia. E uma das práticas mais comuns eram pendurar amuletos no pescoço, né, para curar doenças, para ter a prevenção, né. E os mesmos avanços também, né, que a gente viu aí na filosofia, matemática, medicina, a gente pode verificar nos campos da astronomia e da geografia. Porque por volta do século II, os gregos mapearam o mundo conhecido, né? Eles dividiam em meridianos, entre paralelos e entre 3 zonas, né? A frígida, a temperada e a tórrida. Usando cálculos matemáticos, eles mediram a circunferência da Terra, as distâncias do Sol, da Lua. Então, a preocupação dos gregos com a ciência era algo muito grande, né? Eles eram realmente preocupados ali com a ciência. Tanto é que as bibliotecas, né, eram repletas de obras importantes, todas elas tinham muitas cópias, né, para não se perderem. E a história, né? Alguns historiadores gregos tiveram também grande importância para o desenvolvimento da história, ao substituírem os mitos, né, poéticos pela explicação histórica. Os principais historiadores foram Heródoto, que é considerado o pai da história, que escreveu uma obra sobre a guerra dos gregos contra os persas, né? E então a gente pode aprender muito ali com ele. Então a gente vê aí que o pai da matemática, o pai da história, muito do conhecimento que a gente tem hoje, né, vem dessa época aí. O teatro grego e o legado cultural. Então, os gregos alcançaram um notável desenvolvimento cultural e artístico. Sua produção tornou-se tão rica e fecunda que ultrapassou os limites do tempo e do espaço geográfico e influenciou toda a cultura ocidental e algumas sociedades orientais. Então, o teatro que surgiu na Grécia Antiga era diferente do de hoje, né? Os gregos assistiam às peças de graça, mas eles não frequentavam o teatro quando queriam. Ir ao teatro era um compromisso mesmo, social das pessoas, assim como ir à igreja, né, e assembleias para decidir os rumos da cidade. Então, existiam festivais de teatro ali e eram dedicados às tragédias ou às comédias. E esses festivais eram financiados pelos cidadãos ricos. E o governo pagava aos mais pobres para comparecerem a essas apresentações. Então, os festivais dedicados à tragédia ocorriam em teatros de pedra, ao ar livre, onde se escolhia o melhor autor. Então, embora alguns atores, né, fizessem sucesso, os grandes ídolos do teatro mesmo eram os autores. As apresentações duravam vários dias e começavam com uma procissão em homenagem ao deus Dionísio, que era considerado o protetor, né, do teatro. A plateia acompanhava as peças o dia todo e reagia intensamente a cada encenação. Atores e um coro participavam das apresentações. No palco, os atores pareciam gigantes, usavam sapatos de sola alta, roupas acolchoadas, máscaras feitas de pano engomado, pintados, decorados com perucas, amplificavam ali as vozes deles, né? E depois, a partir do Império Romano, que sucedeu à civilização grega, o teatro ele entrou em declínio, né? Que os romanos preferiram um circo na época, que era voltado para as lutas, né, entre gladiadores e animais, que predominou nos teatros nas principais cidades do Império. Então, além do teatro, né, os gregos desenvolveram também outras formas de expressão artísticas. A escultura, pintura, música, arquitetura, o mármore, né, era utilizado por escultores.
Na arquitetura, eles tinham grandes habilidades, né, em projetos de templo, edifícios, e eles construíam sem nem usar argamassa, né? Aqui a gente vê um exemplo aí da arquitetura, né, que é o Pártenon lá de Atenas, um exemplo aí de escultura, de expressão artística, que é a cópia do Discóbulo de Miron. Então, eles tiveram um grande legado, né? Também as pinturas, né, tiveram grandes obras, né, mas infelizmente desapareceram, podendo ser vistas apenas em alguns vasos que foram preservados, conforme esse detalhe aí de um vaso grego aqui do lado. A música também era executada por um só instrumento de sopro ou de corda, sendo os favoritos a lira, a cítara e o aulo, que era um tipo de flauta. O canto era muito apreciado, né, e por isso escreveram-se muitos poemas em forma de canção para acompanhamento com a lira. A cultura grega, né, legou para a humanidade obras de arte fascinante e um conjunto de ideias que até hoje influenciam os pensamentos de filósofos, estudiosos e cientistas. Agora a gente pode falar um pouco também sobre a religião, né? Os gregos, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, assim como a maioria do povo antigamente. Só que eles tinham uma grande intimidade, né, com os seus deuses, e eles acreditavam que eles estavam ao serviço das pessoas. Os deuses gregos, eles tinham características humanas, defeitos, né, qualidades, fraquezas, paixões. Então, a diferença é que eles eram imortais. Então, os gregos, eles acreditavam na existência de 12 grandes divindades, que se reuniam, né, em seus tronos no alto do Monte Olimpo, onde eles moram. O pai de todos os deuses era Zeus, né, casado com Hera. Apolo era o deus do sol, protetor das artes. Ares, o deus da guerra. Poseidon do mar. Afrodite era a deusa do amor. E Palas, a Atena da sabedoria. A gente pode até ver na imagem aí Zeus, né, e Palas, a Atena. Então, geralmente, esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. As tempestades, né, eram efeitos de sua cólera. Os terremotos eram comuns na Grécia e eles falavam que era pelo mau humor de Poseidon, que batia, né, com seu tridente no fundo do mar. Também na Grécia, né, que foram criados os Jogos Olímpicos por volta de 2500 a.C. Os gregos, eles faziam homenagem aos deuses, né, principalmente Zeus. E aí os atletas da cidade se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem várias competições esportistas, né, atletismo, luta, boxe. E os vencedores, eles eram recebidos como heróis. Suas cidades ganhavam uma coroa de louros. Então, os gregos buscavam, através desses jogos, né, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham ali a sua civilização. No ano de 392 a.C., os Jogos Olímpicos, né, e as manifestações religiosas do politeísmo, eles foram proibidos, né, pelo imperador romano Teodósio I, porque eles foram convertidos para o cristianismo, né? Então, só no ano de 1896 que os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas. Então, nessa primeira Olimpíada, né, participaram 285 atletas de 13 países. E eles disputaram ali várias modalidades e foram premiados, né, com a medalha de ouro e o ramo de oliveira. Então, uma outra coisa que muito se conhece, se fala também na Grécia, né, é sobre a mitologia. Então, há muito tempo atrás, as pessoas elas não conseguiam explicar, né, certos eventos a partir da ciência. Então, elas explicavam a partir de histórias, né, de deuses, deusas, heróis.
E os gregos, eles tinham uma história para explicar a existência do mal, dos infortúnios, e eles acreditavam que em certa época todos os males, né, e essas coisas ruins estiveram presos em uma caixa, que é a famosa caixa de Pandora, né? Então, Pandora, né, que era a princesa mulher, abriu a caixa e eles se espalharam pelo mundo. Então, por isso que é esse termo, né, caixa de Pandora. Então, os mais antigos mitos gregos, né, eles falam do caos, de Gaia, Ponto e Urano, né? Do casamento de Urano e Gaia nasceram os titãs, cíclopes e gigantes, que personificaram as coisas grandes e poderosas da Terra. São as montanhas, terremotos, furacões. Então, os mais fortes dos titãs, Cronos, casou-se com sua irmã Reia e tiveram 6 filhos. E, temendo a rivalidade deles, ele devorou os filhos, né, logo ao nascer, exceto Zeus, que Reia tinha escondido numa caverna. E quando se tornou adulto, né, Zeus derrotou o pai e obrigou a libertar os cíclopes da tirania de Cronos. E eles, em recompensa, né, deram as armas do trovão e do relâmpago para Zeus. Então, além dos deuses, também os heróis tinham direito ao culto, resultado da união, né, entre o deus e o mortal, ou vice-versa, né? Era considerado intermediários entre os deuses e os homens, e atribuíam-se proteção do local onde estavam sepultados. Outros também foram homens excepcionais, cujos feitos muito antigos se tinham transformado em lendas. Que aí a gente tem o caso do Édipo, né? Que após ter sido expulso de Tebas por ter morto o pai, né, sem o ter reconhecido, conseguiu responder à esfinge, né? E temos em Atenas Teseu, né, que fora seu fundador e vencedor do Minotauro, e ainda Hércules, né, um dos mais populares heróis gregos, que é considerado até o fundador dos Jogos Olímpicos. Aí a gente tem até uma imagem, né, de Teseu e Minotauro, e Hércules e Hidra. Então, o povo ali, né, na Grécia, como eles viviam, né, de um modo geral, eles passavam um dia fora de casa, né, ocupava o tempo trabalhando, fazendo compras, conversando com os amigos sobre políticas, outros assuntos, e a mulher, como a gente já viu, ficava em casa. Cuidava da roupa, da alimentação, do serviço doméstico em geral, né? Então, as casas eram pequenas, não tinham conforto, mas eles dava pouca importância, né, a isso. Então, a maior parte das atividades diárias eram desenvolvidas fora de casa. Então, construídas com uma mistura de pedregulho e terra cozida, as paredes eram tão frágeis que os ladrões eram chamados de arrombadores de paredes, porque eles simplesmente escavavam, né, uma passagem na parede para poder entrar na casa. Nas janelas não havia vidros e no inverno elas fechavam com madeira, né? As cozinhas eram raras e os alimentos eram preparados ao ar livre. Então, na Grécia Antiga não havia residência luxuosa. Mesmo o grande general, né, como Temístocles, ele vivia numa casa simples, como a dos seus vizinhos. Os homens ricos, eles não eram respeitados pela ostentação, mas pelo que davam, né, aos deuses e às cidades, né, para custear os festivais públicos. Então, nas cidades, haviam várias construções públicas. As principais eram o Odeon, né, consagrado aos exercícios de música, os teatros, os ginásios, né, e que depois também passaram a ser os lugares onde os filósofos davam aquelas lições ao ar livre, e também tinham os estádios, onde tinham corridas, né, e outros exercícios, e os templos. Então, as casas, elas ficavam dispersas, não tinha um alinhamento ali com ruas,
tá, como é hoje, né? E atrás dos templos, eles ficavam geralmente atrás dos templos e de outros monumentos. As ruas eram estreitas e sinuosas. Higiene era precária, né? Não tinha ali esgoto, o lixo era jogado na rua, os cães que pegavam. Então, ao se levantar, os gregos comiam pão, né, embebido em vinho, diluído com água, e no almoço era costume comer pão também, com queijo de cabra ou azeitona e figos, e no jantar uma sopa de cevada e pão. Às vezes também eles comiam legumes, né, preparados no azeite de oliva, e algumas aves que caçavam no campo. As famílias mais ricas, né, o jantar era quase igual, mas o pão era de trigo e às vezes também tinha peixe, linguiça, queijo. Então, isso nas famílias mais ricas, né? A carne mesmo era só em ocasiões especiais e depois de rituais. Nessas ocasiões, cabras e cordeiros eram sacrificados, né, nos pátios das casas. E as vísceras e gorduras eram queimadas no altar como oferenda aos deuses. E a carne, depois de assada, era servida aos presentes. Então, só nos grandes festivais da cidade que se comia carne bovina, que depois do sacrifício, a carne também era distribuída entre os pobres. Então, a principal bebida era o vinho, só que eles misturavam ele com água antes de beber. E eles também tinham o costume de derramar algumas gotas no chão para servir como oferenda aos deuses. Então, os gregos, eles comiam muito pão, como a gente pôde ver aí, né? E para adoçar a comida ou bebida, eles utilizavam o mel. As roupas deles também eram simples, né? Todos se vestiam da mesma maneira, com roupas fáceis de pôr e tirar. E cabia às mulheres a tarefa de tecer o pano para fazer roupas, né? Isso tanto nas famílias ricas como nas pobres. Eram elas que fiavam, tingiam, teciam, então elas que faziam tudo. E a peça já saía do tear pronta para ser usada, né? Não era nem preciso costurar, que era uma peça realmente bem simples. Então, a Grécia hoje, né? Hoje, a Grécia, ela ocupa o território habitado pelos helenos, né, no período clássico. Sua forma de governo é a república parlamentarista e ela vive hoje sob um regime democrático, né, que é diferente, só que é democrático representativo, diferente daquela do período clássico. Que naquela época as pessoas participavam diretamente, né, emitiam opinião na assembleia ali, reuniam todos os cidadãos. Mas nessa democracia moderna, né, os cidadãos elegem os representantes e eles que exercem o poder, eles que fazem todas essas discussões, né. A economia no país, ela se baseia na agricultura, na indústria e no turismo. As principais culturas são o trigo, oliveira, fumo, algodão e frutas, né? Dentre as principais indústrias destacam as têxteis, as de azeite e vinho, e as de refino de petróleo, as de alumínio e níquel, e a mineração. Então, desde a antiguidade, os gregos se distinguiram na construção naval e na navegação. E essa tradição continua até hoje. A frota grega atual é composta de navios de passageiros e mercantes, entre os quais tem importantíssimos cargueiros e petroleiros. Está entre as primeiras do mundo. Então, aqui do lado a gente consegue ver a cidade de Atenas, né, nos dias de hoje, e aqui no mapa o território hoje onde é a Grécia atualmente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito aí. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.